obrigada, dar boa noite a todos. Dizer que é com grande alegria no coração que a gente está recebendo a Sheila aqui para conversar com a gente. E antes de começar esse encontro, eu gostaria de convidar a Rosane Porto, presidente da ATF Rio de Janeiro, para estar dando boas-vindas a Sheila aqui nesse encontro. Bem-vindos. Em primeiro lugar... Ok, go, Rosane. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Agradecer a Sheila McNamee por ter aceito o nosso convite. Agradecer a presença da presidente da Abratef, Silvana Silvestre, pela sua presença. A nossa diretora científica, Lucilena Bidala, pelo contato com a Sheila, pela organização do evento. A toda a nossa diretoria científica e toda a nossa diretoria da ATF-RJ que possibilitaram esse encontro. É um grande prazer estar aqui. Esta é uma noite muito, muito especial, uma noite que estamos comemorando o encerramento das atividades da Associação de Terapia de Família. Este ano, tão peculiar, com tantos desafios para todos, tantos medos, perdas, lutas, radicalismos, desafios políticos, sociais e econômicos assolaram o nosso país, deixando o nosso povo ainda mais vulnerável. Nós, terapeutas de famílias, nos vimos diante de famílias muito impactadas pelos efeitos da pandemia. Conflitos relacionais, aumento da violência doméstica, desafios tecnológicos, home office, divórcios e, inclusive, um aumento de suicídios. Neste último ano, nós da TFRJ tentamos trazer mais para perto dos nossos associados, da comunidade que convive com a gente, além de um atendimento social bastante intenso, a gente trouxe também várias pessoas envolvidas com as abordagens pós-modernas. Constitucionistas sociais, colaborativo dialógicas, narrativas. A gente procurou trazer esse lugar para a TF. As ideias inovadoras de Sheila, com sua presença radical nesse momento em que lidar com a diversidade e administrar conflitos se tornou tão fundamental, focar nos contextos relacionais, compreender as multiplicidades de forma de viver, dialogar, essa, com certeza, será uma conversa muito prazerosa e muito rica para todos nós. É um grande prazer, é um imenso prazer. Foi um desejo, desde que entramos aqui na TF, nessa gestão, de trazer a Sheila. E finalmente conseguimos, né? Assim, acabamos o ano com esse momento de trazer essas ideias tão inovadoras sobre diálogo, diversidade, formas de lidar, né? Compreender as questões. Então, eu agradeço muito a presença da Sheila, de todos vocês aqui. Um bom evento a todos nós e passo a palavra para a Lúcia dar continuidade ao evento. Muito obrigada. Eu só gostaria de acrescentar duas coisas. Que o Emerson foi um dos incentivadores em eu conseguir fazer esse convite à Sheila. E eu queria honrar a presença dele conosco. E também que eu acho que a Sheila não está aqui apenas pelo grande saber que ela detém. Que a Sheila está aqui pela sua delicadeza, pela sua sensibilidade, elegância, firmeza e originalidade. No saber dela, ela diz que a gente tem que permitir que o outro possa acontecer no nosso território, que nós possamos abrir nossos territórios para receber Sheila. Seja muito bem-vinda, Sheila. Obrigada. Boa noite. Desculpa, mas não fala português. Needs no translation. Muito obrigada, Lúcia, muito obrigada, Rosane, pelas palavras delicadas e com tanta consideração. Eu gostaria de começar a partir de um ponto que você levantou, Rosane. Como você falou, né, no fechamento desse ano, que gostaria de destacar, que eu gostaria de
estar solidária, me colocar solidária com todos os desafios que foram enfrentados. E eu gostaria também de falar que o nosso trabalho é a resposta para esses desafios que nós enfrentamos, que o nosso trabalho nos fornece os recursos necessários para que a gente possa enfrentá-los. E nós precisamos ampliar e amplificar esses recursos. Eu gostaria de enfatizar aqui alguns termos do título da minha apresentação que são muito importantes para mim. Principalmente o termo, essa parte que fala da humanização das tensões, humanizando tensões. Porque dentro do nosso mundo excessivamente profissionalizado, muitas vezes nós perdemos a humanidade no nosso trabalho. E eu acredito que o construcionismo social, as práticas colaborativas dialógicas e as práticas narrativas nos permitem recuperar, resgatar a humanização no nosso trabalho. Além das questões sociais e políticas que nós enfrentamos, eu acredito que nós enfrentamos também questões de estruturas internas, desafios que têm a ver com as próprias estruturas internas do nosso trabalho e da nossa condição. E, principalmente, esse desafio de começar a perceber que nós não vivemos num mundo de estabilidade, e sim que nós vivemos num mundo muito mais fluido, muito mais de fluidez. Também, além desse desafio, dos muitos que eu quero citar aqui, além desse desafio de começar a perceber essa questão da estabilidade e da fluidez, também o desafio de pensar que existe apenas uma resposta, uma única resposta, não considerando a complexidade do mundo em que a gente vive. E não só profissionalmente, mas também pessoalmente, considerar as certezas, e não aceitar as incertezas que estão presentes nesse mundo complexo. E também essa noção da incerteza e da vulnerabilidade como um modo de ser e de estar na relação com o outro, que nos humaniza. Para mim, esses são os ingredientes para a presença radical, da qual eu falo no artigo. Realmente estar presente na relação com o outro e reconhecer a complexidade, as incertezas e as vulnerabilidades envolvidas nessa relação. E como fazer para começar a promover ou começar a pisar nesse território da presença radical? Bom, uma das primeiras coisas é tentar colocar um pouco de lado a posição do especialista, e realmente a posição de especialista, e realmente estar ali presente e presentificado na relação com o outro. Também requer o reconhecimento das nossas impressões digitais ao longo do processo, isto é, aquelas impressões digitais que emergem durante a interação. Dentro desse lugar da incerteza, que eu estou propondo aqui, por exemplo, se nós estivermos trabalhando com uma pessoa considerada difícil, a pergunta que eu poderia me fazer é como que eu estou contribuindo para a construção dessa ideia de que essa pessoa é uma pessoa difícil. Isto é, qual é a nossa própria contribuição para a construção dessa ideia. E também, nessa tentativa de estar radicalmente presente, essas são algumas das questões que nós podemos nos fazer. Uma delas é como que eu posso me colocar numa posição de curiosidade em relação àquilo que eu estou ouvindo. Como que eu posso ouvir generosamente aquilo que está sendo dito? Como que eu posso me manter aqui e agora, enquanto estou ouvindo? Como que eu posso, de uma outra parte, como que eu posso tentar evitar a busca de respostas e soluções? E como que eu posso construir ou chegar a algum lugar em colaboração com o outro? E não é fácil, aquilo que nós vamos... Isso não é fácil de fazer, isso não é fácil de lidar. Não é fácil para a gente suspender o nosso desejo de resolução, a nossa busca de uma resolução. Não é fácil deixar de lado julgamentos e avaliações. Nós normalmente pensamos que nós temos que criar ambientes que sejam acolhedores para as pessoas, por exemplo, nossos consultórios, nossos espaços e etc., para que as pessoas possam falar das suas questões. Então, todas essas tensões precisam ser abraçadas e reconhecidas, e é preciso que a gente se coloque nesse terreno da vulnerabilidade
e da incerteza para que essas tensões possam ser administradas de alguma forma. E também essa posição, né, de curiosidade dentro das nossas conversas. Nós podemos colocar, né, aqui algumas questões de como lidar com esses momentos contemporâneos que nós estamos vivendo, de muita polaridade, de questões muito difíceis. Como que eu posso conversar e manter um diálogo, por exemplo, com uma pessoa que se identifique com a supremacia branca? Como que eu posso conversar com uma pessoa que se identifique com uma tendência ou um partido político, uma linha política diferente? Então, essas ideias, de certa forma, nos fornecem modos de lidar com essas dificuldades. Então, de certa forma, essas ideias e essas visões que abraçam a multiplicidade e os diferentes pontos de vista são realmente, vocês podem pensar, né? Mas como é que nós podemos fazer isso? Então, como que nós vamos lidar, por exemplo, ou estabelecer um diálogo com um supremacista branco? Existem modos, existem formas. E a primeira ferramenta que o nosso trabalho, que essas ideias nos fornecem, manter como objetivo ou não manter como objetivo a persuasão e o convencimento do outro. Da mesma forma que não gostaríamos e que não gostamos do fato de que esse supremacista branco pode estar tentando mudar o nosso modo de pensar. Então, como que eu posso me preparar para conversar encontrar essa pessoa e conversar com ela sem criar uma divisão ainda mais profunda? Né? Então, o primeiro pensamento que eu posso ter e se eu assumir que essa pessoa está assustada? Que essa pessoa está assustada, com medo de perder o poder e o controle que há gerações e gerações ele tem tido. Durante muito tempo, ele manteve esse poder e esse controle, mas o mundo está mudando, estamos vendo tantas vozes diferentes sendo ouvidas, tantas vozes surgindo. Né? E se for isso? Isso pode também não ser verdade. No entanto, essa é uma história que promove uma interação inicial muito mais humanizadora e que vai permitir com que vai me auxiliar a manter uma relação com aquela pessoa que tem um modo de raciocinar muito diferente do meu, e a partir daí nós podemos ter uma abertura para algum diálogo. Voltando para as ideias do construcionismo social, ele diz que na interação com o outro que nós criamos conhecimento e que nós geramos compreensão e sentido. Então, baseado nesse princípio, nós temos que manter a interação. E qualquer outra coisa, como julgamento, como a tentativa de convencer o outro, como a intolerância, ele vai interromper a interação e, consequentemente, interromper a capacidade de construção de novos sentidos e entendimentos. Então, nós temos que manter a união, a interação, e só assim ser capaz dessa construção de novos entendimentos. Bom, então, antes da gente abrir para as questões e para uma maior interação, eu gostaria de falar que o poder da interação ele não pode ser subestimado. E nós devemos diferenciá-lo, por exemplo, da visão mais individualista, uma visão que diz que aquele indivíduo tem determinadas características e que ele é assim por conta disso ou por conta daquilo, etc. A transformação social, ela vai acontecer muito mais fora dessa visão individualista. Então, nós podemos abrir para as nossas questões, comentários, a nossa conversa? Com o foco sempre nas relações, como fica nossa individuação como pessoa? Ao focar na importância das relações, não corremos o risco de nos misturarmos ao problema que a pessoa traz na terapia? Ótima pergunta. Então, eu gostaria de acrescentar uma questão que voltando para os princípios e os conceitos do construcionismo social, que aparentemente valoriza o relacionamento, eu gostaria de enfatizar que não é uma questão de relacionamento. Né? O que está aqui em jogo não é o relacionamento. Né? Então, enquanto indivíduo,
Enquanto indivíduos, ou até mesmo não só enquanto indivíduos, nós não colocaremos o foco nas relações, e sim nos processos relacionais, que é o que as pessoas fazem entre elas, né? E também em relação ao ambiente. Bom, e com relação à nossa individualidade? Essa é uma boa questão. É claro que aqui não está sendo proposto que nós somos todos iguais. Obviamente que não somos todos iguais. Mas, em vez de falarmos em individualidade, o que está sendo proposto é falar em especificidade. Quer dizer, nós somos seres, pessoas, indivíduos específicos. Nós nos diferenciamos do outro a partir através do nosso engajamento com múltiplos processos relacionais. Isto é, quanto mais processos relacionais estabelecemos, mais rios estarão correndo e confluindo na mesma direção. Quanto à última parte da pergunta, que foi repetido, mais uma vez aqui, nós não estamos falando de relações ou relacionamentos, nós estamos falando de processos relacionais. E uma das primeiras perguntas que a gente tem que se fazer é, onde é que estão as minhas agora impressões digitais, né? Enquanto eu estou nesse processo relacional com essa outra pessoa? Como que eu estou contribuindo para que a pessoa me fale aquelas coisas ou se mostre daquele modo, né? Como que eu estou sendo, ou no que eu estou me transformando enquanto eu estou ouvindo aquela pessoa? Por acaso eu estou me transformando num ditador? Eu estou me transformando numa pessoa que escuta atentamente, de forma sensível? Todos nós, nesse processo relacional, estamos nos transformando em algo por conta e através desse processo relacional. Então, por exemplo, isso me traz um outro pensamento. Se uma pessoa nos traz um problema para a terapia, e nós consideramos, usando essa terminologia, de que esse problema ele não se resolve, ele não se dissolve, que não acontece, não existe nenhuma transformação, a pergunta que eu posso me fazer é como que eu estou contribuindo para que esse problema persista, né? Ao invés de perguntar o que eu poderia fazer, ou o que eu posso fazer para resolver esse problema, como que eu estou contribuindo para que esse problema persista. Então, a presença radical é isso que propõe esses questionamentos, essa vulnerabilidade, esse reconhecimento da nossa posição de incerteza e da nossa contribuição. Isto é, nós nos colocamos nessa posição diferente. Segunda pergunta, gostaria de saber, né, se a professora Sheila poderia dar um exemplo de educação colaborativa, onde pais e mães têm ações conjuntas e colaborativas com seus filhos. Pode concluir. Como podemos pensar a questão da educação e do contorno dos pais? Como esse lugar difere por serem adultos e responsáveis por seus filhos, mas que, ao mesmo tempo, colabora e constrói junto? Bom, é uma boa pergunta. Existem alguns modelos e alguns escritos, alguns livros e artigos sobre essa questão especificamente. Barbara Ruber, por exemplo, ela propõe uma abertura das escolas para a comunidade, para pais, para crianças, para que possam se juntar e que possam decidir como será a educação num determinado ano, ou muitas vezes até num determinado mês, elas podem mudar. Então, abrir as portas não é fácil, porque os professores, ou até mesmo os pais, estão acostumados a tomar decisões, né? Então, essa abertura de portas para os membros da família, essa abertura para a colaboração, é algo que lentamente pode construir relacionamentos colaborativos mais abertos e com maior participação. Tem muitas questões envolvidas, né? Mas dentro da nossa perspectiva de colaboração dos pais, possível colaboração dos pais na educação dos seus filhos, nós podemos pensar também em algumas impossibilidades. Por exemplo, podemos ver que alguns pais não poderão estar presentes nesse momento de colaboração, talvez eles sejam impedidos pelos seus trabalhos e de alguma forma possam se sentir inferiores ou menos presentes nessas decisões. Então, eu gostaria de introduzir e apresentar algumas ideias de colaboração que sejam mais baseadas num espectro
de possibilidades de presença, né? Onde mesmo os pais que não possam estar presentes estejam presentes de alguma forma através dos seus filhos, das suas crianças, e que esse espectro não seja patologizante dessa impossibilidade dos pais de estarem mais presentes. Eu também gostaria de adicionar que tem várias formas dos pais estarem presentes e colaborarem com a educação de seus filhos, não necessariamente estando presente nas escolas e nas decisões. Por exemplo, meu filho, quando ele entrou para a escola, digamos assim, mais séria, isto é, que ele saiu da escola elementar, ele se sentia um pouco alienado, tendo que fazer o dever de casa dele no próprio quarto, sozinho. Então, o que a gente tentava fazer é que eu estava aqui trabalhando no computador e ele se sentava do meu lado, me fazia perguntas enquanto fazia o dever. Eu lia o livro para ele, ele fazia anotações, ou ele lia o que ele tinha que ler para mim, eu fazia anotações. Quer dizer, existem diferentes modos de colaborar com a educação do seu filho, de formas ativas de ter essa colaboração, que não necessariamente presente na escola. E também, um último pensamento a respeito disso, é que as próprias crianças nas salas de aula, se elas forem estimuladas a trabalharem de forma colaborativa, se elas forem estimuladas a perceber que o aprendizado é um processo relacional, isso, de certa forma, pode causar uma espécie de um efeito borboleta, isto é, amplificar os efeitos presentes na escola, na sala de aula, e ampliar e levar até mesmo os contextos familiares e outros contextos. Gostaria de conhecer sobre a sua prática em transformação dialógica com famílias em contexto judicial. Como trabalhar nesta perspectiva relacional junto a famílias envolvidas em severos litígios judiciais em que o exercício parental de um parece pressupor a destruição do outro? Bom, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que eu vou pegar aqui emprestado algumas palavras de um aluno, né, de doutorado, que eu estou sendo uma das examinadoras do trabalho dele, onde ele fala dessas famílias envolvidas em graves conflitos e que, de certa forma, se veem também envolvidas dentro desse sistema judiciário e social construído para lidar com essas questões. Então, tomando aqui emprestado algumas das palavras que ele usa para responder, ou para tentar responder essa pergunta, ele diz que institucionalmente, todos esses serviços de mediação, todos os serviços judiciais, todos esses serviços sociais e de mediação de conflitos entre família, na verdade, eles acabam criando mais problemas, né? Enquanto eles tentam identificar essa família ou esse casal como de alto conflito, né, de graves conflitos. De certa forma, funciona como um diagnóstico e coloca em movimento uma ideia de que um pensa ser mais adequado como pai, em detrimento do outro, que então vai parecer inadequado como pai ou mãe, sem tentar identificar os modos específicos e únicos que cada um desses pais tem, né, na relação com os seus filhos. Então, são problemas que acabam sendo criados, e são criados não só pelas instituições, mas também pela linguagem e pela terminologia envolvida nessas relações. Ok? Então, eu poderia até falar de outras coisas, mas eu acredito que o terapeuta, normalmente, ele se vê preso dentro desse sistema. Então, como que nós podemos usar essas ideias para sermos ativistas? Sempre se fala que nós não temos que ter nenhum tipo de posição política, etc. Mas aqui o termo ativista está sendo usado de uma outra forma, não apenas no sentido político. Ativista aqui no sentido de promover pequenas colaborações e formas sutis de mudar, transformar a linguagem, de transformar os modos como esse sistema estabelece essas relações. Então, são pequenas sutilezas que, de certa forma, podem estabelecer ou podem fazer a diferença no modo como essas questões são resolvidas e como essas questões são administradas. E eu posso promover mudanças nesse nível tão alto, que é o nível judiciário, né? Uma das formas é tentando não dizer às pessoas como que elas têm que fazer as coisas ou o que elas têm que fazer, mas sim estando radicalmente
presente ali, não sendo julgador, isto é, não julgando, no entanto, advogando. Isto é uma posição de não julgamento, mas de advogar em defesa de todos os presentes, de todas as pessoas envolvidas, mantendo uma postura de convite para essas pessoas, esperando que essa postura seja recíproca. Bom, se as pessoas não se incomodarem, eu gostaria de convidar o Emerson para falar algo a respeito, porque ele tem muita experiência de interação com esses níveis judiciários e de conflito. Se ele puder dar a sua colaboração. Boa noite, pessoal. Sheila, é um prazer estar com você aqui. Estou sendo pego de surpresa para contar um pouquinho essas coisas para vocês, mas eu acho que eu posso falar um pouquinho de desafios no contexto do trabalho comunitário que eu tenho. Didn't mean to put you on the spot. Ok, Sheila. Acho que tem uma experiência que alguns, talvez, de vocês já conheçam, mas que eu gosto de contar. Por muitos anos, eu trabalhei com a comunidade travesti e que tinha muitos problemas com a polícia, né? Relações complicadas com a polícia, elas eram presas por N questões, então havia um conflito entre as travestis e os policiais. Numa situação dessa, a gente pode compreendê-la de diferentes formas. Uma muito tradicional é simplesmente tentar aplicar a lei. Afinal de contas, elas estavam fazendo coisas legais ou ilegais? Através do trabalho comunitário, o que a gente conseguiu fazer foi, por meio de uma série de encontros, colocar as travestis e os policiais para conversarem. Neste momento, as travestis contavam como elas entendiam o ponto de vista dos policiais e os policiais contavam como eles entendiam o que acontecia com as travestis. E daí eles puderam compreender. Por um exemplo, as travestis se queixavam que a polícia apenas as perseguia e não as protegia de pessoas que as ofendiam. E eles, por um outro lado, entendiam que elas tinham uma postura indecorosa, se apresentavam em trajes inadequados em contextos de grande circulação de pessoas e que elas não deveriam fazer isto. Em contextos nas quais elas estavam se prostituindo, que no Brasil, apesar de ser uma prática legal, tinham esses problemas de entendimento. Após esta conversa, em que eles explicaram os pontos de vista deles num contexto acolhedor, eles desenvolveram novos combinados. E a partir disto, então, a polícia começou a passar nos lugares que elas estavam para ver se elas não estavam sendo agredidas por ninguém, ao mesmo tempo que elas passaram, então, a um código, a usarem roupas que os policiais julgavam mais adequadas e, então, elas não estavam mais sendo presas por eles. Uma ideia de suspender julgamento, promover colaboração, o meu papel não era de falar o que eles deveriam fazer, mas criar um contexto no qual eles pudessem conversar e juntos tomarem as decisões sobre o melhor modo de se relacionarem. Sheila, espero que essa resposta contemple o que você me pediu e obrigado pela oportunidade e um beijo para todo mundo. Muito obrigada, Emerson. Realmente um ótimo exemplo. Bom, é exatamente o que eu estava pensando. E gostaria de ressaltar isso que você falou no final, que é o seu papel como apenas aquela pessoa que vai criar um espaço, oferecer um espaço para que eles reúnam e para que possam estabelecer novos acordos e entendimentos. Muito obrigada. Fátima Barroso faz uma pergunta muito interessante sobre a postura ética de um terapeuta. Gostaria de saber o que você pensa sobre a certeza de um psicoterapeuta sobre seus próprios limites de atendimento e recusa
as pessoas que exercem uma função ou apresentam modos de vida que ele abomina. Por exemplo, atender um político reconhecidamente corrupto ou fascista. Como seria? Bom, isso é muito importante. Eu acho que está tudo bem ter limites. Não tem problemas em reconhecer os nossos limites e de saber quais são as nossas tendências e quando que essas tendências podem se colocar no caminho e impedir uma maior transformação no processo relacional. É a mesma coisa das relações. Algumas vezes pode valer a pena ir além ou avançar, né? Deixar essa relação para trás. Nós não temos que nos relacionar com todos, sem dúvida. Mas a partir do reconhecimento dos nossos limites, nós então podemos tentar, de certa forma, encontrar um modo de, a partir daí, vir as possibilidades de relacionamento e de interação. Então, eu acho que é bom a gente reconhecer os nossos limites e reconhecer as situações em que nós não vamos conseguir ser úteis, em que nós não vamos conseguir nos manter curiosos e não vamos conseguir nos manter vulneráveis. Temos outras perguntas, mas eu acho que a gente já está no nosso horário, vai ficar para um novo encontro. Eu gostaria de, antes de me despedir, colocar algumas frases que ficaram ressoando na minha mente e agradecê-la por toda essa explanação. E ficaram ressoando para mim as palavras uma presença em prol da transformação, uma presença radical. Mas como eu posso me manter em estado de curiosidade, ouvindo generosamente e tentando sempre me manter conectado com o aqui e com o agora? Tentando me conectar com o aqui e o agora. Como eu posso chegar em algum lugar com o outro? Como lidar com tempos contemporâneos tão polarizados? Como criar aberturas para diálogos? Produzirmos novos sentidos, novos entendimentos. Bem, existem modos, existem formas. Contudo, não é fácil de fazer, não é fácil de lidar. Temos que aprender a deixar de lado julgamentos e acusações. Temos que aprender a abraçar todas as tensões e administrá-las de alguma forma. Precisamos considerar a posição em que estamos nessas conversas e manter como objetivo, ou melhor, não manter como objetivo de convencer o outro, apenas focando nos processos relacionais, nos envolvermos em histórias humanizadoras. Obrigada, Sheila. Obrigada a todos, muito obrigada a todos vocês. Eu gostaria realmente de ter visto todas as carinhas aqui nas telas e gostaria principalmente de estar aí no Brasil. Muito obrigada. Vamos convidar a todos a abrir os microfones para aplaudir a Sheila, bem brasileiro, né? So now we open our microphones to applaud Sheila. Obrigado, Sheila. Bravo! Muito bom. Muito obrigada, Sheila. Rosane, você gostaria de falar alguma coisa? Gostaria de agradecer a Sheila, ao Emerson, a você e a todo esse grande grupo que esteve aqui hoje com a gente, e essa delícia de encontro, essa delicadeza, essa generosidade da Sheila. Muito obrigada. Bye bye, Sheila. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you so much. Thank you, Sheila. Thank you very much. Bye bye. Great to see you.